do Partido Trabalhista Português, do Amândio Madaleno. Eu acho que não preciso de explicar mais porque é que o Agir e porque é que a Joana se juntou ao PTP. Acho que está tudo dito. O Amândio foi bastante eloquente sobre isso. Eu queria-vos aproveitar esta oportunidade para vos falar de duas ou três coisas, algumas que fomos ouvindo ao longo destes 2 dias que nos juntámos aqui na Fábrica de Braço de Prata, a quem agradecemos a hospitalidade, e de algumas outras que nos propomos a fazer. O Churchill pedia, em tempo de guerra, que as pessoas deixassem o sangue, o suor e as lágrimas. A Merkel, mais ou menos em tempo de guerra, o que tem para oferecer é o desemprego, a depressão e o desespero e a dívida. O Roosevelt dizia que a única coisa que devíamos ter medo era do medo propriamente dito. Aquilo que Pedro Passos Coelho faz é infundir a política do medo em si mesmo. O Martin Luther King dizia que tinha um sonho. E o Cavaco Silva diz que tem sono. E eu acho que isto mais ou menos resume aquilo que é a nossa classe política. Nós não temos política, temos finança, nós não temos estadista, temos lacaios, e nós não temos sonhos ou utopia, temos cobardia e genuflexão. E eu penso que é tudo isto, depois com mais alguns floreados que o Amândio Madaleno não permitirá com certeza, que nós precisamos de mudar e urgentemente. Se não, vejam, ainda esta semana a Ministra das Finanças veio dizer que tem os cofres cheios. Ela tem os cofres cheios, mas os portugueses têm a carteira vazia. Ela tem os cofres cheios, mas os portugueses têm a conta bancária a zero. Ela tem os cofres cheios, mas os portugueses têm os bolsos ocos. Esta afirmação em si mesma demonstra que ela não percebe nada daquilo que se passa com os portugueses. Mas há uma coisa que os portugueses não têm vazia, certamente, é a sua memória. E lembram-se que esse discurso dos cofres cheios é o discurso da ditadura, é o discurso de Salazar. E que a austeridade de Salazar tem muitas semelhanças com esta austeridade agora. Porque esta austeridade agora é aquela que aprofunda as desigualdades, todas as desigualdades sociais, económicas, mas também, evidentemente, as desigualdades de poder. É a austeridade que lança e que cospe para fora do país não sei quantos jovens e menos jovens à procura de simplesmente da possibilidade de sobreviver. É aquela que também cospe para as margens do sistema os jovens do ensino e mesmo já da própria escola. É aquela que igualmente vai expulsar para essas franjas os nossos velhos, os velhos que trabalharam a vida toda para construir este país, esses sim deixaram sangue, suor e lágrimas, expulsa todos os trabalhadores. A crise é só isto e não nos deixamos enganar. A crise não é nenhum projeto de recuperação das economias e das finanças. Os projetos avaliam-se pelos seus resultados. O resultado da austeridade é este: a transferência de dinheiros e de recursos, de possibilidades, de sonhos e de esperança daqueles que trabalham, dos que estão de baixo, para aqueles que estão em cima, dos que estão de fora do sistema, para aqueles que estão no centro. O projeto da austeridade é isto, e Pedro Passos Coelho disse: o projeto da austeridade é o empobrecimento sistemático e acelerado do país. É isto a austeridade e é contra isto que nós temos que agir. E por isso nós queremos apresentar-nos às eleições. Este golpe de Estado que é a austeridade, este crime que é a austeridade, e daqui hoje nós acusamos Pedro Passos Coelho, porque tem um rosto. Pedro Passos Coelho e Paulo Portas, pelas pessoas que morrem nas urgências, 4, 8, 10, 20 horas à espera de serem atendidas. Daqui acusamos Pedro Passos Coelho e Paulo Portas, todas as crianças que passam fome e que chegam à escola de manhã sem pequeno almoço. Depois venham dizer que isto é populismo. Daqui hoje o Agir acusa Pedro Passos Coelho e Paulo Portas por todos os velhos que não têm dinheiro para pagar os seus medicamentos ou para ter uma consulta, porque uma simples urgência, uma mera urgência, custa 20 euros. É contra esta austeridade que tem um nome, chama-se crime, que é preciso agir. Esta austeridade, evidentemente, é sustentada ainda por duas outras coisas que fazem parte do nosso programa mínimo e que importa sublinhar já. Uma é a necessidade urgente do aprofundamento da democracia. A democracia e a política estão entregues a meia dúzia de medíocres.
a meia dúzia de pessoas que são medíocres, repito. Há um pequeno círculo de confiança, uma elite que está num constante movimento de vai e vem numa porta giratória entre as grandes empresas, os grandes escritórios de advogados e a Assembleia da República, e que visa apenas uma coisa, que é a proteção dos seus próprios interesses e dos interesses outros, mas nunca defender os nossos e defender os do povo. E, portanto, nós precisamos urgentemente de aprofundar os mecanismos de participação democrática. Os políticos não se podem queixar com uma mão de que as pessoas não votam e que a abstenção é um drama e que as pessoas estão desinteressadas e, simultaneamente, com a outra mão, impedir-nos de participar. Simultaneamente, com a outra mão, por exemplo, se as pessoas querem um referendo, precisam de recolher 75 mil assinaturas e, mesmo assim, não têm nenhuma garantia da Assembleia da República que esse referendo vá para a frente. Isto é absolutamente contraditório e paradoxal, mas também revelador da verdadeira essência desta democracia representativa. Ela precisa de ser combinada com formas de democracia direta e de democracia participada. E, portanto, este é um dos pontos essenciais para nós, que a democracia seja aprofundada e que sejam dados efetivos instrumentos de participação democrática aos cidadãos, que eles possam, de facto, apoderar-se daquilo que é seu, que é o Estado, que é a democracia, que são os órgãos de soberania, e que esta não se limite a ser apenas o depósito de um cheque em branco de 4 em 4 anos. Não se admirem assim, com a política sempre de joelhos perante a finança e com a política completamente obstaculizada a viver num bunker, que as pessoas se desinteressem pela política. Não se admirem que assim que as pessoas não vão votar. Como eu dizia há pouco, as pessoas têm consciência de que o poder político é fraco, é débil, que não desprotege e que está completamente subordinado a outros interesses. E, portanto, para que participar? Então, temos que dar mecanismos de participação para que as pessoas se possam apoderar dessa mesma política e a possam fazer diferente. Mas, evidentemente, que este regime de vendilhão e de mercadejar os nossos direitos é também sustentado por um outro tema que nós falámos aqui durante 2 dias, que é a corrupção. A corrupção não é um problema de maus rapazes e de más raparigas que têm uma espécie de vertigem de poder e uma tontura uma vez que chegam ao topo. Não, claro que não. Sim, há maus rapazes e maus raparigas, todos nós conhecemos isso. Mas não é esse o problema. O problema é que o próprio Estado é em si mesmo corrupto. O próprio Estado promove ativamente na nossa cara e atira-nos à cara e mete isso na ventoinha medidas em si mesmas corruptas. O que são os swaps, ou as parcerias público-privadas com as suas rentabilidades milionárias, um negócio de sonho em qualquer altura da humanidade, senão a corrupção instituída de Estado? O que é isso? O que são os vistos gold que atribuem a nacionalidade, que vendem a nossa bandeira, a nossa pátria, os nossos sonhos a quem quer vir lavar dinheiro, mas que deixa os pobres imigrantes que querem vir trabalhar a morrer no Mediterrâneo, senão um problema sistémico. Portanto, a corrupção é um problema sistémico e exige uma resposta sistémica. E mais vos digo, o combate à corrupção, sem tréguas, sem tibiezas e sem hesitações, é também o sítio de onde nós passaremos de estar à defesa para passarmos a estar ao ataque. Não podemos estar mais com medo e o medo tem que mudar de lado. Não podemos estar mais vergados por esse tal receio que é difundido, que a culpa foi nossa, da crise, que nós é que vivemos acima das nossas possibilidades e que loucos que fomos, comprámos frigoríficos. E temos que passar a atacar. E atacar é atacar justamente a parte do coração que está podre do sistema, e essa parte tem um nome e chama-se corrupção. Não nos venham dizer que somos populistas. Eu penso que os motivos, nesta altura, para nós todos nos levantarmos e darmos o corpo ao manifesto e enchermos o peito de ar e pôr os corações ao alto, são todos e mais alguns. E, portanto, aqui hoje, o apelo que eu vos deixo a todos, ao Partido Trabalhista Português, em primeiro lugar, com certeza, a todos vocês que estiveram aqui estes 2 dias, é que lutem. E que lutem sem tréguas. E que lutem sem medos. E que lutem até ao fim. Porque nós já passámos por momentos muito mais difíceis. Nós portugueses, passámos por momentos muito, muito complicados, já. E vamos passar por mais complicados. E fomos capazes de vencer.
e fomos capazes de chegar ao topo da montanha e, portanto, por mais íngreme que seja o caminho e por mais íngreme que seja essa subida, nós vamos conseguir chegar lá se estivermos unidos e se estivermos juntos em torno de pontos que eu penso que são absolutamente consensuais, que existe, obviamente, um amplo consenso na sociedade portuguesa. E, portanto, o apelo que eu deixo aqui hoje é que vocês não desistam, não se deixem intimidar por argumentos de não há dinheiro. Há dinheiro sim, há dinheiro para resgatar 6 bancos em 6 anos, há dinheiro para os portugueses, há dinheiro para os hospitais, há dinheiro para a escola, há dinheiro para nós portugueses que trabalhamos todos os dias, claro que sim. Não se deixem intimidar com o discurso da Europa não deixa. A Europa somos nós portugueses somos europeus, nós espanhóis somos portugueses, somos europeus, nós gregos somos europeus. A Europa é nossa, é construída por nós, é aquilo que nós fizermos dela também, e por isso também convidamos os nossos colegas gregos e espanhóis para estar aqui hoje, porque nós precisamos também dessa união. Não se deixem intimidar pelo argumento de que se lutarmos e que se nos levantarmos, amanhã não haverá dinheiro. Vou-vos dar uma novidade, já não há dinheiro. Nós todos, muitos de nós, para não dizer a esmagadora maioria, hoje quase que paga para ir trabalhar. Não se deixem intimidar nunca e por fim, o argumento que são demagógicos e são populistas. Quando se fala de fome, de miséria, de desesperança, de desamparo, de solidão, não se está a falar de populismo e de demagogia. Estamos a falar das pessoas, das suas vidas, daquilo que elas sentem, dos seus sonhos e das suas esperanças. E por isso eu deixo aqui este apelo a todos os que estiveram aqui, a todos os que estão a ver a partir daqui, para que se levantem e para que lutem e para que possam agir. Muito obrigada.